Perguntas. Aí tá, gente. Vamos lá. Deixa eu abrir o chat aqui para eu conseguir ver o que vocês falam, se alguém falar. Pronto, agora finalmente sim, boa tarde, estou de volta. Em princípio está tudo funcionando. A gente, na semana retrasada, na verdade, né? Na semana passada, eu estava em viagem, a gente acabou tendo uma aula síncrona, que seria síncrona do mesmo jeito, né? Então eu só mudei a ordem dela. E na semana anterior a gente tinha visto as questões ali sobre destilação, né? Como que a gente fazia os destilados, de que matérias-primas, a gente viu que a gente pode fazer aí, inclusive do que não tem açúcar, mas tem amido, a gente pode fazer de frutas que tem açúcar direto, a gente pode fazer de cana que tem um disacarídeo que vira monossacarídeo, que vira álcool e por aí vai, né? E a gente viu, claro, que as matérias-primas exercem uma importância grande aí em como esses destilados acabam se exprimindo, características que eles têm. A gente falou também que os recipientes de envelhecimento podem trazer uma grande diferença. Usualmente a madeira que se usa é carvalho, mas tem outras possibilidades, sobretudo castanheira, que se usa mesmo na Europa, e que no Brasil a gente tem uma infinidade de madeiras típicas e boas para fazer envelhecimento de destilados. Nem sempre de fermentados, tá? Tem um amigo que tem tentado envelhecer cerveja em diferentes madeiras brasileiras. Mas eu lembro que na Embrapa, o tempo que eu fazia, que eu era bolsista lá, a gente provou uns vinhos que foram amadurecidos em madeiras brasileiras diferentes lá. E eu não lembro quais eram. Elas tinham problemas enormes, tá? Gosto de resina, que no destilado tá bem, no fermentado e no vinho, sobretudo, não era bom. Gosto de resina, elas eram um pouco estanques, elas vazavam por qualquer coisa. Então, o pessoal dizia assim que às vezes tu largava hoje, ia lá amanhã já estava vazando, pingando. E oxidavam bastante, tinha uns vinhos bem oxidados ali, com a cara bem marronzinha, e por aí vai. E o gosto não era tão bom, assim, no geral. Então, para destilado isso não tem problema, e pode ser uma fonte de diferenciação. Todo mundo já deve ter provado aí cachaça em diferentes madeiras, e é muito nítido, assim, a diferença que tem, por exemplo, carvalho e amburana. São madeiras muito distintas. Enfim, a gente falou alguma coisa da destilação, né? Como é que a gente faz, o descontínua, que era aquela forma de algum jeito mais artesanal, né? Aquele que a gente enche um alambique e depois ah, faz a tirada lá dos componentes voláteis, uma fracionada ou não, né? Pode fazer aquela tirada de destilado de corrente ou já pode ir fracionando. Mas eu faço isso toda vez eu esvazio e encho, por isso ele é chamado de descontínuo. Enquanto nas colunas não, né? A própria automatização já permite que tu faça uma separação contínua, reaproveite aquilo que tu não quer e descarte aquilo que, digamos, o que se chama de água fraca ali, a vinhaça, porque não tiver mais interesse para ti vai saindo pela parte inferior. E é assim que a gente faz a maior parte dessas caninhas aí de alto volume, é assim que se faz, de uma forma ou outra, combustível de carro, né, etanol, e é assim que se faz a grande parte do rum. E importante, sem dúvidas, a vodka. Tá? A vodka se beneficia bastante pela destilação da coluna, porque sai um líquido bem neutro, bem pouco carregado de outros congêneres. E isso é importante para a vodka. A vodka tem essa característica de ser um pouco mais neutro. A gente comentou aqui, né, que a gente separa o destilado na parte principal, que é etanol e quantidades moderadas e adequadas de outras coisas, né? E cabeça, que são coisas mais leves que etanol, cauda, que são coisas mais pesadas que etanol. Elas fazem mal, né, a grande parte delas, algumas importantes para as características do destilado. Então, é uma coisa que eu não posso deixar 100% etanol, desculpe, porque senão eu teria, às vezes, todas muito parecidas, tá? E da mesma, e desse ponto de vista, saber fazer isso adequadamente é importante, né? Não deixar, por exemplo, um destilado com metanol
deixar, ou melhor, deixar o destilado com metanol é uma coisa complicada para a saúde. Por outro lado, deixar ele puro álcool é que ele fica um tanto descaracterístico. Mas é difícil em alguns destilados que eles têm muitos congêneros, tá? Como grapa. A grapa, se fosse obter metanol de etanol, me desculpem, de álcool etílico, para não ter dúvidas, a partir de bagaço de cana puro, nossa, o bagaço de uva tem muitos congêneres, é natural dele que seja desse jeito. O Eduardo perguntou ali se essa questão de quanto mais destila, só a vodka, tá tendo? Deixa eu pegar aqui a pergunta que eu não enxerguei. Sim, sim, na vodka normalmente sim, tá? Tem duas coisas que se faz. Se deixa ela mais, se destila ela mais vezes e assim ela fica mais pura e se filtra em carvão. E de alguma forma, sim, isso é qualitativo, porque tu não quer, não é importante para vodka ter essa característica de, enfim, que não seja mais pura, tá? De alguma forma, isso funciona assim mesmo, tá? Em tese, quanto mais destilada, mais melhor a vodka, esse é um fato. Lembrando que a maior parte das vodkas são destiladas em coluna, né? Então, na verdade, os que eles falam de não sei quantas destilações acaba sendo tudo automatizado ali, né? Tudo na linha ali, acontecendo do mesmo jeito. Não que eles façam, né? Enchem um alambique, destilam uma, duas, três, quatro, cinco. Na verdade, isso aí acaba sendo destilação por coluna. Porque tem umas que elas inventam uns números altos, assim, tipo, 80 vezes destilando, isso aí não tem como, né? Isso não faz sentido. E tem um negócio que eu nunca entendi, assim, sabe? Que era filtrada em cristal, se eu não tô em diamante. Gente, eu não faço muito sentido filtrar em diamante, tá? Diamante não troca, não troca cátions, diamante não. Diamante é carbono, vamos lá, né? E eu não sei qual é a lógica de filtrar em diamante. Além de, enfim, usar algum negócio caro para agregar valor. Mas eu não sei por que que eles filtram em diamante. O diamante também nem se transforma em pó ali, que seja bom para fazer filtração. Enfim, não sei. Tá? Essa foi uma pergunta que eu nunca tive resposta. Eu quero ver se algum dia eu acho alguém numa empresa aí. Tudo bem que o que eles falam não dá muito para acreditar, né? Eles falam do ponto de vista mais comercial. E o produto deles sempre vai ser o melhor. E sempre vai ter um diferencial. Então, nem sempre eles são uma fonte boa, assim, de saber cientificamente do porquê que eles fazem tal processo, mas eu nunca entendi essa de filtrar em diamante. Não, exatamente. A vodka é realmente uma bebida característica por ser mais neutra. Embora tenha gente que odeia que fale que é mais neutra, mas é, né? Ah, mas ela tem gosto de vodka, tem, que é mais neutro. É isso aí mesmo, tá? Depois a gente viu que era a retificação, né? Que é adicionar água para baixar grau alcoólico. A gente viu que os destilados podem ter corante caramelo para padronizar a cor, né? Não é exatamente um açúcar, mas sim um corante. A gente falou dos congêneres já, vou passar adiante. E a gente sabe que grau alcoólico, ABV e grau Gay-Lussac é a mesma coisa. Prova é o dobro, tá? Então, quando eu vejo lá um destilado de 80 proof, eu tenho um destilado de 40% em volume, que é a mesma coisa que 40% ABV, afinal de contas, isso é álcool por volume em inglês, e grau Gay-Lussac que não se usa mais, né? Que a medida tornada oficial é por cento em volume por volume, que era o que fazia o grau Gay-Lussac, só criaram um nome para ele. Mas é a expressão de volume de porcento de álcool em volume de bebida, da bebida em si. Ou seja, uma vodka de 38% significa que em 100 ml, 38 delas são etanol. Quando a gente pensa essas coisas, a gente olha para um copo de uísque, ou cachaça, o que for, a gente pensa um pouco diferente, né? Mas quase 50% do que a gente toma lá é álcool. Tá? E aí sim, a gente entrou ali em algumas polêmicas. Lembram que aguardente é uma categoria grande de vários tipos de bebidas que não tem uma categoria específica, ou que tem uma categoria específica para uma determinada matéria-prima, mas não sigam aquela categoria. Por exemplo, você pode fazer rum de melaço, mas se você
não envelhecer, ele passa a ser uma aguardente de melaço. A própria cachaça, né? Se você passar de graduação alcoólica de 48, é aguardente. Se usar um álcool já pronto, retificar e engarrafar, não pode ser cachaça, é aguardente de cana, por aí vai. E também que não existe cachaça de melado, né? Isso eu tô passando bem rapidinho, porque tá tudo lá no aula, só pra gente relembrar. Mas não existe cachaça de melado, né? Existe aguardente de melado. E claro que são coisas distintas, tá? Não tô dizendo que uma cachaça de melado seja ruim, mas que não é a mesma coisa que uma cachaça, né, feita efetivamente de caldo de cana. Inclusive tem alguns aromas mais interessantes de vez em quando, né? Aquela própria presença aí do um pouco mais de caramelo em função do próprio processo de cozimento do melado e pode ser interessante, mas não tem nada a ver com cachaça que é bem fresca, né? Que tem bem aquela característica do caldo de cana fresco. Aí, volto a dizer para vocês, né, a gente tem daí a gente discorreu sobre isso na outra aula, então podem dar uma olhada lá, ainda mais agora que está tudo gravado, né? Ah, lembre-se que o rum é de melaço e tem que ser envelhecido, até pode ser adicionado de caldo de cana fresco, mas enfim, tem que ter melaço. Na prática é diferente, mas segundo a lei é isso. Tem algumas categorias de rum, né? Leve ou pesado, basicamente, né? Isso tem a ver com o número, quanto congênero ele tem. E embora ele sempre tenha que ser amadurecido em madeira, ele tem, para eu chamá-lo de envelhecido, eu tenho que ter no mínimo 2 anos aí de envelhecimento, tá? Vamos ver. Falamos da vodka, né? Que pode ser de qualquer matéria-prima, inclusive a nossa aqui normalmente é de cana-de-açúcar. Então, uma boa definição para vodka é que ela é, né, de álcool etílico potável de origem agrícola, seja ele do que for, né? Porque não é, não tem, a nossa lei não discrimina isso. E pelo mundo também as vodkas são feitas de diversas matérias-primas. Diga-se de passagem, inclusive uva, né? Aquela Ciroc é de uva. Tem uma outra americana, se eu não estou enganado, que é de uva. A maior parte dela é de grãos. Os russos antigamente usavam muito batata. E por aí vai. A gente vai usar uma matéria açucarada ou cheia de amido, né? Que vira açúcar e faz um destilado mais simples. Mais simples não, desculpem, mais neutro. Aí nós paramos, né, nós chegamos no ponto aqui falando sobre gin, Steinheger e Genebra, tem pouquinhas diferenças entre eles. O mais diferente de todos é a Genebra, que quase não existe para gente, então é bom a gente não se preocupar muito com ela. Mas lembrar que o gin, em tese, é feito de um destilado adicionado de zimbro, mas a nossa lei permite que a gente compre um aroma e adicione no álcool, e aí entre um e outro, é claro que é uma grande diferença. Ele tem que ter no mínimo zimbro, né? Pode ter outras matérias-primas, e normalmente cada casa dá sua cara para a bebida, de acordo com essas outras matérias-primas. De alguma forma, elas são mais importantes do que o zimbro, porque o zimbro vai ser a de base, a que é obrigatória, a que vai dar uma boa característica, aquela de perfume do gin, mas que as notas mais sutis e a cara de cada gin acaba acontecendo em função das escolhas dos outros botânicos, como eles chamam, que acaba dando a cara do gin X diferente do gin Y, tá? E o número de coisas que tem. Eu, na verdade, se eu atualizar isso aqui, faz tempo que eu não atualizo. Se eu atualizar, tem mais 1 milhão de outras coisas que são usadas para aromatizar gins. Tem um gin Apóstoles, que é muito bom, da Argentina, que é com erva mate. Tem algumas categorias, né? A gente tem aí o London Dry, que é sem adição de açúcar, tem o gin seco, até 6 gramas por litro, e o Old Tom, que é aquele com um pouquinho mais de açúcar. Isso pode ser confuso, alguns gins entram para a gente com categorias meio atravessadas aí, e como sempre, vale a pena dizer, né? Entre o que está escrito e o que é feito, às vezes tem algumas diferenças.
E o Steinheger, basicamente, o que ele se diferencia é que a gente fermentaria a matéria-prima base na presença de zimbro, tá? Ou dos aromáticos no geral. Mas essa definição é bem tênue, sobretudo porque a gente pode também fazer ele adicionado de aroma, ele praticamente vira um gin, né? Então, é bem difícil, assim, essa diferenciar um do outro. Na prática, o Steinheger, isso é importante dizer, na prática, o Steinheger acaba sendo mais fraco, tem menos intensidade de aromas de zimbro e das outras ervas, enquanto os gins normalmente são mais pesados. Então, por exemplo, se tu resolver trocar numa receita gin por Steinheger, tu vai ter que corrigir um pouquinho, muito provavelmente, tá? Porque ele aparece um pouco menos. Teve um tempo que a gente estava sem receber gin na escola, e aí o que a gente fez? Olha, vamos trocar por Steinheger para ter uma ideia de como é que é, mas não é evidente que não é o ideal, né? Porque ele tem a expressão aromática dele é um pouco diferente da do gin. Lembrando que a Steinheger no Brasil tem basicamente uma marca. Deve ter outras três, mas a principal é aquela W ali, e que não é ruim, mas que está longe de ser uma bebida de super exceção. Tá? Então, quando eu comento aí essa relação de características sensoriais entre um e outro, eu estou falando do produto do Brasil. Pode ser que, se ele fosse de fora, a gente tivesse outras percepções, tá? Eu nunca tomei essa regra fora. Até uma hora dessas, é que ninguém compra, nem, né? A gente não acha assim em qualquer boteco. Mas é uma coisa que eu até queria provar um pouquinho mais para saber como é que é. Mas o nosso, de fato, é um pouco mais simples do que os jeans, é um pouco de aroma, né? Não é tão vivo em aromas quanto um gin. A Genebra, vamos passar adiante, isso aqui a gente não vê. E aí sim a gente entraria no universo da aula de hoje, que é uma parte é terminar os destilados e a outra é falar das bebidas alcoólicas por mistura. Querem fazer alguma pergunta antes disso? Não? Então, vou continuar. Veja uma coisa, a gente no whisky, antes a gente vai falar das definições legais do Brasil, e depois a gente vai falar de como eles funcionam entremeado e como eles funcionam nos seus lugares de origem, tá? Tem algumas diferenças. Eu estou com a câmera tá meio alta, gente. Deixa eu ver se eu estou melhor se eu fizer. Sim, acho que sim. Pronto. E agora eu fiz uma bobagem qualquer aqui. Pronto. Enfim, que eu acho que é importante que a gente saiba? É importante que a gente tenha em mente que a lei do Brasil ela vai dar um jeito de juntar os uísques de toda parte do mundo e dizer, ok, isso é o uísque. Então, se ele vem dos Estados Unidos e é de milho, se ele vem da Escócia e é de cevada, e se ele vem cevada malteada, se ele vem da Irlanda e pode ter cevada normal, são, tudo isso tem que entrar e se encaixar na nossa definição de uísque. É uma 54% de álcool. 54 é aquele número mágico que eu não sei de onde ele sai, que é o limite de álcool que se pode ter numa bebida no Brasil. Mas, enfim, essa graduação em si não vem muito ao caso. Não se atenham. Onde mais interessa a graduação é lá na cachaça e na diferenciação entre cachaça e aguardente. Porque é das poucas coisas que diferenciam uma da outra. No resto, eu não fico enchendo muito saco para dizer, para que vocês lembrem dessas coisas. Eu acho que não faz muito sentido. Ele é tido como um destilado alcoólico simples de cereais envelhecido, tá? Com malteação parcial ou total. Aqui já deu conta, tá? De dizer que um uísque que vem da Irlanda, que pode ter malteação parcial, só parte da cevada é malteada, outra parte não é, está permitido segundo a nossa lei. Agora, a gente tem um certo problema, ou vai ter um certo problema, quando a gente for receber aqueles uísques não envelhecidos, porque está tendo uma certa leva aí moderna de fazer uísques não envelhecidos, o que é uma coisa meio estranha, mas enfim, isso tem sido feito. E aí qual que é o problema? Porque a nossa lei diz que o uísque tem que ser envelhecido. Aí provavelmente vai ter que entrar aí como destilado, aguardente de cereais, qualquer coisa assim, tá? Não sei, é porque eu não vi um caso concreto ainda.
Se não tiver envelhecimento segundo a nossa lei, não pode ser chamado de uísque. Diga, Aurélia. É só para saber, esse tempo do envelhecimento do uísque é o mesmo da outra bebida ali, de 2 anos Não, também? não, Do rum, já porque o vou rum é chegar lá, dois tá? Tu anos, vai ver né? que, Ah, tá. então, tu vai ver, se for Ok, envelhecido, sim, todo obrigada. mundo tem que envelhecer, mas não se for chamado de envelhecido, É, mas é o teu período isso só, aí. eu queria saber se é 1 ano, se é 2, quanto tempo Aqui, leva isso. então, é que tá. E essa pergunta é bem importante, porque isso é uma questão sabida de que vai cair na avaliação, tá? Porque varia conforme a origem. É por isso que o uísque eu acabo falando do que é a nossa lei, que é um geralzão, e acabo tendo que dizer, olha, presta atenção que o uísque escocês é 2, é 3, presta atenção que o uísque americano é 2. Mas a gente já vai discutir isso. Mas foi uma boa pergunta. Outra coisa que a gente pode no uísque brasileiro, né, que é meio esculhambado, é que é permitido adicionar álcool etílico, esse, enfim, álcool neutro de cereais de origem agrícola, tem que deixar de ser um uísque, tá? Isso é uma certa esculhambação. Mas vamos lá. Ele pode ser litificado, pode adicionar álcool, não tem problema nenhum. E ele receber caramelo para cor. E aí é importante dizer para vocês, seja dita, que praticamente todo uísque vai ter adição de caramelo, tá? É muito difícil. Aliás, por que será que todo uísque, inclusive os mais famosos e mais caros, talvez tenham caramelo para corrigir cor? Basicamente, porque você não consegue repetir a cor de um lote para o outro. E quando tu não repete a cor e chega na prateleira do supermercado, tem um de uma cara e outro da outra, o consumidor fica maluco com isso. Ele acha ruim que a gente mexa na cor, mas ele acha pior ainda se não mexer, porque daí ele olha estranho. Até porque ele nunca vai lá ver no uísque se tem posição de cor ou não. Você enxerga que elas não são muito parecidas, tá? E isso acaba fazendo com que todos os destilados, praticamente todos os destilados, tenham adição de caramelo para corrigir a cor de um lote para o outro. Isso aqui não acontece só em uísque barato, tá? Acontece em qualquer uísque. Ou pode acontecer, tem alguns que pode não ter, ok? Mas o que eu quero dizer é que é mais comum que se tenha adição de caramelo do que não se tem. Apenas por uma questão de padronizar a cor, tá? E veja o que a gente tem aqui não, no próprio Brasil, várias marcas de uísque nacionais, né? Algumas um tanto duvidosas até, um pouco ruins e tudo mais, outras nem tanto. Isso aí a gente acaba vendo na própria prática, né? A gente não dá para imaginar que um Old Red vai ser maravilhoso. Tomara que eles não vejam essa gravação, mas que a empresa que produz não veja, mas não dá para imaginar que um Old Red seja tão maravilhoso quanto um Johnny Walker Black Label. Não tem como, né? Os whiskies mais de base sempre são whiskies mais menos mais sem graça, para não dizer outra palavra. Agora, o que eu gosto de destacar é que a gente faz as degustações às cegas de whisky e grande parte das vezes as pessoas preferem Nato Nobilis, tá? Elas, se tu disser que é Nato Nobilis, elas tomam e acham ruim. Mas se elas não souberem, elas acham o Nato Nobilis bom. A explicação que eu tenho para isso não é lá muito científica, né? Da observação que a gente faz, provavelmente porque o Nato Nobilis é um pouquinho mais fraco de característica de madeira. Ele é um uísque um pouco mais fácil de tomar. E que as pessoas não gostam de muita característica. Torna o uísque mais austero de alguma forma, né? Então, o Nato Nobilis às cegas acaba sendo super querido. Mas se a gente disser que é Nato Nobilis, as pessoas acham que é horrível, né? Por isso que a gente degusta às cegas, né? Não é por outro motivo. Para que a gente perceba a bebida como é e não conforme a nossa cabeça tenta nos dizer que ela é. Eu tomei café com um soninho batendo. Aqui, gente, ainda é segundo. Veja só, a gente saiu de uma definição genérica de uísque e a gente vai para as categorias segundo a legislação brasileira. A legislação brasileira,
algo que chama whisky malte puro, ou whisky puro malte, ou mesmo em inglês, tá? Essa palavra tá em inglês na nossa lei. O pure malt whisky, que ele é feito enfim, de destilado alcoólico de malte, né? Cevada malteada, envelhecido. E uma coisa engraçada é porque ele tem na fica uma boa presença de congêneres, mas tem que ter. Aí a gente puxa aquilo que a gente estava comentando antes, Rafa. Por que será que tem que ter uma boa presença de congêneres? Tá? Gente, deixa eu voltar na outra aqui. Inclusive ele disparou uma letra Z agora no teclado. Bah, gente, esse teclado tá brincadeira. Também tá travando, tá? Então deve ser a internet ruim, porque, enfim, como se não bastasse agora, ele travou a letra Z do meu teclado. Meu Deus, gente, que caos que tá esse computador. Ai, 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 ele. Um pouquinho aqui, deixa eu tentar resolver isso, porque senão ele fica. Arrancar a teclinha correspondente, porque senão ele. O sonho da minha vida era ter um computador que eu precisaria arrancar as teclas para ele funcionar. Pronto, agora parou. E melhorou, tá travando ainda, gente. Eu não tenho muito o que eu fazer porque provavelmente seja a internet que não tá funcionando bem. Nesse momento parece que está fluindo super bem, assim. De Tá. tempos em tempos é que ele dá uma travadinha. Eventualmente tenha sido essa porcaria desses negócios. E agora ele parou de carregar o computador. Só um pouquinho. Deixa eu só tentar resolver isso, porque daqui a pouco ele desliga o computador na minha cara e vocês viram o que acontece. Esse computador realmente está um caos. Assim, uma tomada que desliga, assim, a tomada que desligou e eu tô querendo achar que é o computador que parou. Aí os problemas acontecem todos de uma vez só, né? Pronto. É que o dia que uma coisa. Não, pronto. Já parou de carregar de novo? Não, foi. É que o dia que uma coisa está atravessada, todas as outras estão. Não existe. Eu não sei qual é a ordem, onde está escrito isso, qual é a lei, mas sempre que der uma coisa atravessada, o dia que tu liga o computador mais tarde, ele não funciona, o dia que tu não está muito bem, o computador não está bem, e por aí vai. Acho que agora resolveu, né? Acho que vocês estão me escutando bem. E a tecla Z parou de disparar e o computador está carregando. Então vamos tentar continuar. Eu vou repetir, então, eu tinha dito, na verdade, o seguinte, eu estava comentando algo como que a nossa lei tem uma categoria, enfim, ela tem uma categoria, tem uma definição genérica de uísque, e depois ela tem algumas categorias. E a gente vai ver que isso aí funciona porque nos países de origem das bebidas, na Escócia, por exemplo, existem as categorias. Então, a nossa lei o que fez foi fazer elas aparecerem aqui. A nossa lei tem a categoria que diz que é um destilado, enfim, né, envelhecido de malte de cevada, né? Quando a gente falar, vale lembrar, né? Toda vez que a gente falar de malte sem certo, o que é cevada? Mas a definição de puro malte é isso, 100% feito de cevada malteada. E que tem uma boa presença de congêneres. E foi nesse ponto que eu estava falando aí, que eu tinha perguntado para vocês. Por que será que eles caem no que todas as categorias de whisky dizem a mesma coisa, boa presença de congêneres, a ponto de que quase fica sempre igual, assim. Por que será que tem essa exigência de uma boa presença de congêneres?
Então, precisa, pelo mesmo motivo do o milho não seria tão bom? Pergunta que eu o milho vai ter que ser de vadas, tem aí, não quer dizer que seja ruim, né? Pode ser diferente. Não sei, na verdade, não sei qual é a lógica aí, né? Seria muito característico. Quem gosta de Jack Daniels, por exemplo, está tomando milho com, com clareza. Ele até aquela característica clara dele, assim, da presença do milho e do carvalho meio. Olha só, por que será que ele pede uma boa presença de congêneres? Porque isso dá a cara do whisky. Diferente disso, uma degustação bem intensa, bem separada, a gente teria basicamente uma base com peixe, gente. Que droga, não sei o que está funcionando. Ah, que saco, que droga. Sabe que eu tô um pulo de dizer para fazer as aulas presenciais aqui. A gente ainda não tem autorização para isso, né? Senão acho que eu estaria fazendo. Já tem que fazer aula prática, né? Quase não faz diferença. Melhorou um pouco, gente. Eu não fiz nada para melhorar porque não fiz nada para piorar. Então, quer dizer, eu não tenho muito o que fazer. Sempre usei. Sempre foi. Não, não, não. Tá, continua do celular. Provavelmente tem alguma coisa errada com a internet hoje. Não perguntem o quê. E, inclusive, nem sei se eu tenho muito a fazer em relação a isso. Agora, esse abençoado tá falhando aqui. Vou pegar. Vou tentar só melhorar isso. Se não conseguir, eu deixo ele falhando aí. Paciência. Melhorou agora, gente? Parece que tá melhor. Tá, tá oscilando, porque realmente não mexi em nada, né? Não saí do lugar e provavelmente a internet esteja oscilando mesmo. Mas tentando continuar aqui, o que eu estava dizendo para vocês, por que que eles exigem uma boa presença de congêneres para dar a cara do uísque, tá? Ou seria tudo muito parecido. Então a ideia é essa, é que o uísque, todo ele, qualquer das categorias, tenham. Sim, Aurélia, é exatamente isso. O que que acontece? Na verdade, eles são, sabe que o bem e o mal, eles estão muito próximos, né? Eles são muito parecidos, inclusive. Ah, tem congêneres que não são bons, que não dão características boas e que não fazem bem para a saúde, tá? Metanol nem dá característica boa e nem é bom para a saúde. Mas diversos congêneres eles são os que acabam dando a característica do destilado. Então a gente não tem como tirar eles de fora, deixar eles de fora. E além disso, né, se nós tivéssemos bebidas todas elas com o mesmo limite de congêneres, provavelmente elas seriam muito mais parecidas do que elas são hoje, tá? Esses limites, eles variam de bebida para bebida. Não é igual para cachaça, pro conhaque, igual para o gin, né? Principalmente porque tem bebidas que tu precisa de mais congêneres, da característica da bebida e da matéria-prima ser assim, e porque também a gente tem, né, tem a diferença, tem uma tem muito mais, por exemplo, uva tem muito mais congêneres, bagaço de uva tem muito congêneres. Nada que a gente toma grapa e fica calor, né? Não é por nada que tem essa característica. Então, varia de bebida para bebida. Aí é que tá, transição, uma vez, a gente não fazer, porque, enfim, tá, não sei mesmo o que fazer.
Que droga. Deixa eu desligar uma. Vai cair aqui, gente, eu volto, porque desse jeito não vai funcionar muito bem. Só, né? Sim, vocês não estão ouvindo porque ele desligou meu microfone e eu achei que ele tinha ligado e ele desligou de novo. Vocês estão me escutando? Eu falei, eu dei um discurso aqui de 5 minutos. Tá, o que eu disse foi, eu reiniciei o modem e, enfim, né, é a última esperança. Se não der, a gente vai ter que pensar numa alternativa B. E deixa eu apresentar aqui. Mas é muito engraçado isso, foi o que eu no começo da aula eu disse, né? Quando uma coisa dá errado, todas as outras dão. Hoje é o dia que tudo deu errado, mas vamos lá. Mas para a gente não se estender muito, até porque eu já me estendi mais do que eu gostaria, com essa confusão toda, o que eu disse é a presença de congêneres é importante para o uísque, tá? Tem bebidas que tem mais, tem bebidas que tem menos, e o uísque precisa ter algumas características.
próprias deles bem importantes. Na verdade, assim, ó, também é importante dizer assim, não são exatamente somente os congêneres que estão discriminados lá nos padrões de identidade do whisky ou do destilado que for que importam. Tem diversos outros aromas importantes, mas que todos eles acabariam se apartando se eu fizesse destilações muito rigorosas, tá? Tudo viraria meio vodka, de alguma forma ou de outra, tá? Então a presença de congêneres sim é importante para dar as características sensoriais da bebida. Tem alguns exemplos de whisky, né, de single malt. Single malt, portanto, é aquele que é feito apenas, né, de cevada malteada, apenas de malte. Depois a nossa lei também tem o que chama de grain whisky, tá? Que é feito pelo que eles chamam de cereais reconhecidos internacionalmente na produção de whisky. O que isso significa? Olha, não tem nada muito fixo, né? Quer dizer que se eu achar que, enfim, o Japão faz, tô chutando isso, tá? Se o Japão faz o whisky de arroz, eu posso fazer o whisky de arroz. Afinal de contas, chamá-lo de um grain whisky. Não existe a categoria whisky de arroz, existe a categoria grain whisky, pode ser de tudo que for de grãos, tá? E vejam só, mais uma vez aqui, ele nos diz que não precisa nem ler essa frase aqui, que é uma frase um pouco mais difícil, mas está me dizendo que praticamente tanto posso ter cevada totalmente malteada, quanto ter também outros grãos. Todo o resto aqui, toda essa parte aqui, eu não sei nem por que eles fazem isso. Por que eles falam sobre isso. Basicamente, porque eu tenho que fazer um mecha de cevada com outro grão para maltear. Mas não vem o caso. Tudo que importa é que eu posso ter um whisky de outros grãos e que esses grãos tem que ser, no mínimo, parcialmente malteados. Ou seja, parcialmente germinados. Lembre-se o que era malteação. Lá na cerveja a gente comentou. Tem que envelhecer no mínimo 2 anos, e aqui a gente vai ver que isso conversa com basicamente a lei americana. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso. E mais uma vez, tem uma boa presença de congêneros, né? Porque afinal de contas tem que ter características próprias dessa bebida. Aqui tem os uísques de centeio, aqui é milho, aqui é centeio também, aqui é centeio. A nossa lei também chama, tem uma categoria que chama-se de Bourbon. Bourbon Whisky ou Bourbon Whiskey, tanto faz. A nossa lei não faz distinção entre terminar em Y e terminar em EY. Mas no mundo exterior ao Brasil, o whisky com Y é escocês, os de fora são EY, tá? Whiskies. Mas para nossa lei, essa bebida é toda a mesma coisa. Não vou dizer que é a mesma coisa, mas se enquadra no mesmo lugar. O que é um bourbon, segundo a nossa lei? Mínimo 50% de destilado de milho sacarificado com cevada malteada, ou seja, de milho, me escapou a palavra, de milho malteado, tá? É isso aí. Não é bem milho malteado, é um milho que tu pega a cevada e faz com que a cevada transforme os açúcares dele, tá? Mas de alguma forma não, é um milho que passa 50% de milho, isso é o que mais nos importa. E que esse milho tem que ter, enfim, não tem que ser malteado, tem que ser sacarificado, claro. Malteado não, vamos lá, eu fiz confusão. Esse milho tem que passar por uma quebra com cevada. Mas a grande característica do bourbon é 50% de milho no mínimo, tá? Tem que envelhecer no mínimo 2 anos. Os outros álcoois que a gente usa, além desses 50% de destilado à base de milho, podem ou não ser envelhecidos. O envelhecimento deles, segundo a nossa lei, é opcional. E ele tem que ter uma boa presença de congêneres. Vejam que essa frase ela é um mantra em qualquer categoria de whisky que a gente falar. Aqui tem alguns exemplos de bourbon.
E a nossa lei tem um negócio interessante. Vocês já ouviram falar em uísque nacionalizado? Essa palavra em si não existe na lei, tá? Essa categoria. Mas isso é bem comum a gente ver na prática. Por exemplo, aquele Passport da garrafa verde quadrada. Ele é um uísque escocês engarrafado no Brasil. O Teachers, a mesma coisa. Ah, pode isso? Pode. O que que a nossa lei diz? Que tu pode trazer a matéria-prima a granel, fazer a estandardização aqui, fazer tanto a retificação, né, a adição de água, quanto a correção de cor com caramelo e tudo mais, e engarrafar chamando-o de Scotch Whisky. Não precisa dizer que ele é, ou enfim, de onde ele for, né? Não precisa dizer que ele foi envasado no Brasil, tá? Não tem, é exatamente como se a gente tivesse feito esse whisky no seu lugar de origem, engarrafado, só que a gente manda só o destilado bruto para cá, para que sim fazer a adição de água e caramelo e tudo mais. Os dois grandes exemplos que eu lembro são esses dois aqui. Tudo bem até aqui, gente? Agora prestem atenção no seguinte, tá? Eu saí de uma abordagem da lei brasileira, estou entremeando ela com a lei dos respectivos maiores produtores. O primeiro deles, todo mundo imagina que saiba que é a Escócia, né? A Escócia é a cara do uísque. Que diz a Escócia do seu uísque? Que ele tem que ser envelhecido em barricas usadas, tá? Obrigatoriamente usadas, não precisam ser, não há discriminação de origem, elas precisam ser usadas. De onde será que vem essas barricas usadas que acabam virando para envelhecimento de whisky? De onde será que saem essas barricas, já que elas não podem ser novas? De outros países, para quê? Para que eram usadas? Também, tá? Elas podem ter sido usadas para whisky, podem ter sido usadas para o que for. Mas as duas grandes fontes são whiskies americanos, talvez a maior de todas, e a segunda são vinícolas, porque não tem o que fazer com as barricas que tu usa para vinho, que já não servem mais para vinho. À medida que elas ficam velhas, não interessa para a indústria vinícola, daí elas acabam vendendo para as empresas de destilados, tá? Barrica usada sempre tem mercado, tá? Sempre tem mercado. E, vejam só, então as barricas do whisky escocês são usadas, ele tem que passar no mínimo 3 anos nelas. E esse tal, por exemplo, quando eu pego um whisky X que me diz que é 8 anos, ele tem que passar no mínimo, a fração mais nova tem que ter tido 8 anos. Se eu misturar um 8 anos com um 12, com um 18, com um de 200 anos, a idade dele, independente de quanto que eu usei, a idade dele é dada pelo whisky mais novo. Tá? De alguma forma, eles têm uma grande preocupação com que o whisky sempre seja uma bebida envelhecida. Ele tem três categorias: single malt, single grain e blended. Tem um jeito bem fácil de ver isso aqui, que é nesse diagrama que é da própria lei da Escócia. Veja só. Quais são as categorias de whisky? Isso aqui como se fosse, né, o título. Quais são as categorias de whisky escocês? Single malt, puro malte. Single grain, puro whisky de grãos. Aí eu tenho, se eu misturar, mas vejam só, se eu misturar whiskies de malte de diferentes destilarias, eu não tenho mais um single malt. Single malt para eles é um whisky apenas de malte de apenas uma destilaria. Isso para eles é bem importante, tá? Eles diferenciam muito o produto de cada destilaria. Se vocês verem a própria Johnny Walker ali, eles têm grandes diferenciações e alguns whiskies top deles têm os mesmos whiskies que algumas destilarias que eles usam têm os mesmos, são as mesmas que eles usam para o mais de base, quanto para um Cardu, que é um whisky bem mais caro.
Quem determina isso? O Master Blender, o cara que faz os cortes, tá? É ele que vai lá resolver qual. O corte do Black Label é esse. É o whisky de tal destilaria, de tal destilaria, de tal destilaria, envelhecido por tanto tempo, tá? Enquanto que o do Cardu é esse, enquanto que o do Red Label é esse. Mas de um jeito bem fácil, olha só, single malt, feito de malte, apenas de malte e de apenas uma destilaria, blended malt. Continua sendo um 100% malte, só que tem maltes de distintas destilarias, tá? O mesmo acontece quando nós temos um single grain, tá? Apenas single grain quer dizer que ele é 100% de grãos. Se ele for, né, de apenas uma destilaria. Se tiver um blended grain, ele é um whisky 100% de grãos de diferentes destilarias. Agora, se eu misturar, cadê minha setinha? Aqui. Se eu misturar um single malt e um single grain, eu tenho um blended Scotch whisky, tá? E essa é a categoria que a gente mais tem de whisky. Por quê? Porque é o whisky mais, de alguma forma, mais barato. É o whisky mais de volume que a gente tem, tá? Então vocês vão reparar que se vocês pegarem um Red Label, um Black Label, um Ballantines, o próprio Chivas é um blender. São whiskies que tem, desculpa, são whiskies que tem na sua composição maltes de cevada e grãos, né, e destilado de grãos outros quaisquer, tá? Não tem nenhuma vedação que tenha que ser só centeio, só aveia, só o que for. Vocês conseguem entender, olhando para esse diagrama aqui, como é que isso funciona? Se a gente cortar esse aqui, quais são os whiskies escoceses? Ou um single malt ou um single grain, tá? Eles são single malt apenas malte de uma destilaria, single grain apenas grãos de uma destilaria. Se eu misturar vários single malt, eu tenho um blended malt. Blended é misturar, né? Se eu misturar vários single grain, eu tenho um blended grain. Se eu misturar single malt e single grain, mais uma destilaria, é indiferente isso, eu tenho um blended Scotch Whisky, tá? Que é esse que mais, a categoria mais comum que a gente tem. Só para ter ideia, ah, vendo ali, cada um em cada quadradinho. Cardu, por exemplo, um single malt, tá? O whisky do Cardu, se eu não estou enganado, que é esse que eles usam para fazer o Cardu, ele está no corte no blend do Johnny Walker Red Label, por exemplo. Claro que a fração deve ser bem menor e tudo mais. Mas esse é um single malt, ou seja, a destilaria do Cardu faz apenas um whisky de malte que usa nesse whisky apenas aquele destilado. Aqui eu tenho um single grain, isso é bem difícil de achar no Brasil, mas essa Stratholme, o que que ela tem? Ela tem um destilado de grãos que ela produz somente para esse whisky. Ela não mistura, nesse whisky ela não mistura diferentes single grain, ela não compra de uma outra destilaria e tudo mais. O single é apenas grãos e é apenas de uma única destilaria, de uma única origem. Aqui eu tenho um blended malt, tá? Blended green, eu ia dizer, eu vi a marca e falei bobagem. O que que é um blended malt? Vamos pegar o exemplo do Green Label. É um whisky feito de malte de diferentes destilarias. Todas elas podem ser da mesma dona, tá? Ou não, isso é indiferente, mas o que eu quero dizer é que essas grandes empresas elas têm destilarias em várias partes da Escócia. O Green Label tem mais de puro malte, mas tem malte de mais de uma destilaria. Esse de Snowrose aqui é a mesma coisa, né? É um blended grain, né? A gente tem, então, portanto, whiskies de mais de uma destilaria, só que de grãos, não de malte. E nós temos dois exemplos bem opostos, vejam só, de blended Scotch whisky. A gente tem desde o Red Label, que é um whisky bem de base, e dessa mesma destilaria, da Johnny Walker, a gente tem o Blue Label, que é um whisky garrafa de cristal, e caramba, quatro, hoje deve estar custando R$ 1.000 a garrafa, não sei.
O que eu quero dizer, ser um blended Scotch whisky não quer dizer que ele é ruim, tá? Não quer dizer que ele é ruim. Às vezes a gente tem essa ideia e tem a ideia que, nossa, tem a ideia que um puro malte é muito melhor. Não, não é verdade. Tá? Tem categorias e categorias de puro malte. Ficou mais claro, gente, com as fotinhos aqui, tá? Volto a reforçar para vocês, não confundam o fato de ele ser um whisky, um blended Scotch whisky, como ele ser um produto de menor qualidade. Tá? O Blue Label é o top da Johnny Walker e é um blended Scotch whisky. Não é o top, é um dos, né? Tem uns mais caros ainda. O céu é o limite para uma área que pessoas muito endinheiradas não se importam de gastar dinheiro com essas bebidas. Aí, assim, a gente volta para uma definição legal brasileira, blended whisky. Existe essa categoria na nossa legislação, que é a mesma coisa que o whisky cortado. Tem que ter no mínimo 30% de malte whisky, tá? Ou seja, eu posso ter lá 70% de whisky de centeio, que seja, e 30% de malte whisky, ou seja, de cevada malteada, não só de cevada, de cevada malteada. E por que que você tem essa escolha tão grande, assim, essa pressão, vamos dizer assim, para que você tenha cevada malteada? Porque, basicamente, o uísque, a grande característica que a gente tem de uísque é de cevada malteada. A malteação faz diferença em dar resultados no uísque, tá? Então, por isso que no blender eles acham que tem que ter no mínimo 30% de malte whisky. Os outros compostos que a gente tem no blend do whisky podem ser envelhecidos ou não, tá? E ele tem que ter uma boa presença de cor. Vocês já viram que essa frase é um mantra da lei. Ao que equivale o blend? A essa categoria que a gente tem aqui na Escócia, né? De whiskies misturados, né? De cevada malteada e outros grãos. Aqui na nossa prática, a gente tem vários blended Scotch, né? A gente tem Ballantines, tem o Bells, tem o Johnny Walker Red Label, Black Label, o próprio Blue Label, como a gente viu agora. E, pasmem, o Old Age é um blended whisky. Afinal de contas, seria formado por destilado de cevada malteada e de outros cereais. Tudo bem até aqui, gente? Só voltei aqui no escocês para a gente prestar atenção em três coisas que são fundamentais do whisky escocês, tá? Uso de barricas usadas, envelhecimento por 3 anos nessas barricas e as categorias single malt, single grain, blended malt, blended grain e blended Scotch whisky, que é a mistura de malt whisky e de grain whisky, tá? Aí a gente dá um pulinho para a Irlanda. Isso que a gente vai ler aqui, lei da Irlanda, tá? Foi tirado de lá. Não está em inglês, evidentemente, mas foi tirado de lá. Lembre-se que a Irlanda está tudo lá, a Escócia, tudo Grã-Bretanha, está tudo tudo são de alguma forma muito parecidos. E o whisky irlandês, de fato, ele tem uma cara muito próxima ao que é o whisky escocês. Mas tem algumas particularidades. Primeira coisa, eles têm uma categoria que chama Pure Pot Still, que é cevada maltada e não maltada, em partes iguais, para vocês verem como que maltear e não maltear a cevada traz diferença, a ponto de que eles têm uma categoria que permite que se use cevada não malteada. Permite não, na verdade obriga. Depois nós temos o tal do Malt Irish Whiskey, que é a maior parte desse whisky que aparece aqui pra gente, apesar de que o Jameson é um Pure Pot Still, que é 100% cevada malteada, e nós temos o Single Grain, ou seja, categorias de whisky na Irlanda. Apenas cevada malteada, Single Grain,
praticamente apenas grãos. Na verdade, tu pode ter um máximo de cevada malteada de 30%. E o tal do Pure Pot Still, cevada, metade malteada, metade não malteada. Essas categorias são importantes? São, mas o que eu acho que é mais importante para a gente não confundir as diferentes bebidas de diferentes regiões, países produtores, o uso de barrica na Irlanda, nova ou usada, tá? Não tem obrigação de ser uma ou outra. E normalmente elas são usadas, eles adquirem as barricas que eram usadas por Bourbon. E aí o Eduardo tinha me respondido ali aquela hora que eu perguntei, né? De onde será que vêm as barricas nos países em que é permitido o uso de barricas usadas? Ou que às vezes é até obrigatório. Basicamente, Estados Unidos, e vocês já vão ver que lá as barricas são obrigatoriamente novas. Indústrias de vinho pelo mundo. Barrica usada sempre tem colocação para a indústria de destilados. Tá, eu posso usar eternamente uma barrica para destilado e, por exemplo, resolver vender ali e ela tá, enfim, vai dar parecido. Se eu usar a mesma barrica mais vezes, sei lá, 100 anos, quantos anos durar, isso traz diferenças no amadurecimento da bebida? Provavelmente sim. Sim, imaginem que vocês têm um álcool entrando ali, algo como 70% numa barrica. Isso é extremamente extratível, né? Para quem produz aqueles, minha avó chamava de álcool de fermentação, que é aqueles, eu acho que nem sei como chama, mas é aquele macerado de ervas em álcool que usa lá para dor nas juntas e tudo mais. Se tu pegar o álcool 70, ele te extrai mais do que aquele álcool 40 e poucos, que é o que vende no mercado. Quando acabar a pandemia, inclusive, deve voltar a ser vendido para a população geral só o álcool 40 e poucos por cento. Se tu pegar aqueles 90 e poucos por cento, mais ainda, mais extrai. Então vocês imaginem vocês pegando a madeira e sucessivamente pondo ali por anos uísques que vão ficar ali 2, 3 anos, 5 anos. Aí tira essa leva, põe de novo, e tira essa leva e põe de novo. Ao final aí de alguns anos, uma década, essas barricas já estão completamente, desculpem, completamente diferentes de como elas eram. Tá? Elas vão ceder cada vez menos compostos de madeira. Isso necessariamente é ruim? Não. Não, algumas vezes é muito melhor tu envelhecer por um longo período em barricas mais usadas e não ter aquele impacto muito forte de madeira e ter mais oxigenação e tudo mais e mais perda de álcool do que propriamente ter gosto de madeira. Tá, quem que decide isso? Se vai ser madeira mais nova, se vai ser mais velha, que tempo que vai ficar? O produtor, tá? O mestre de destilação de cada empresa. Não existe regramento para isso, tá? E muitas vezes é uma questão bem sensorial. Muitas vezes não, todas as vezes é uma questão bem sensorial. Olha, a cara desse whisky X aqui vai ser mais barrica usada, vai ser mais cevada do que grão, vai ser cevada, whisky de cevada dessa destilaria, daquela destilaria. Quem decide isso é o cara que faz os blends, o Master Blender, tá? Nada mais do que isso. Esse cara morre e ele deixa de ciclo, porque ele acaba sendo a cara do whisky X ali. Vamos pensar que seja Ballantines, que é uma coisa que a gente encontra bastante no Brasil. Tem no mundo inteiro, a rodo, mas tem um responsável por isso. Às vezes é uma equipe reduzida, enfim, mas quase sempre é um cara que diz, olha, o corte característico de Ballantines é esse. Ó, prova a nova proposição aí de blend. É ele que vai dizer, ó, isso tem cara de Ballantines, isso aqui não tem. E é estranho, né? Parece que a gente depende sempre de máquinas e isso é uma função essencialmente humana. E é um dos motivos pelos quais eu insisto bastante em sensorial, né? A gente precisa saber degustar bem, pelo amor de Deus. Mas voltando aqui ao que eu dizia, tá? Regime de barricas para whisky irlandês. Nova ou usada, indiferentemente, tá?
quase sempre eles compram barricas de bourbon. É bem comum ver na Irlanda barrica com tampa do Jack Daniels, porque afinal de contas veio da destilaria do Jack Daniels. E no mínimo 3 anos de envelhecimento. Então, quando eu penso em whisky irlandês, que está muito voltado de alguma forma para o whisky escocês, 3 categorias, né? Cevada malteada e não malteada, puro malte e puro grão, que na verdade pode ter cevada malteada. Barrica nova usada, não tem regramento, não tem obrigação de ser um ou outro, mas tem que passar por barrica. Por quanto tempo? No mínimo 3 anos. Tudo bem até aqui, gente? Então, vimos 2 categorias de whisky. Vimos escoceses e vimos irlandês. Agora, a gente passa para o americano. O que nós temos no americano? No mínimo 40% o grau alcoólico dele para ser vendido. Enfim, qualquer whisky tem que ir para a garrafa com 40%. Eles podem ser de centeio malteado, de trigo ou de malte. Ele tem que ser destilado a no mínimo 80%. Tá? Ou seja, ele sai do destilador a 80% e ele vai para a barrica e ele vai perder álcool. Só que ele nunca pode estar abaixo de 62,5% de álcool. Tá? Sempre tenho que manter ele na barrica com essa quantidade de álcool. E, independente da categoria que for de whisky americano, lembrando que isso aqui é a lei dos Estados Unidos, tá? Tem que ser posto em barricas novas e torradas, como assim, carbonizadas efetivamente, tá? Tem que ser. Ué, travou minha tela para vocês? Travou. Eu sei porque eu vejo no celular igual como vocês. Ele parou o risco no meio. Para mim ainda não voltou. Ele deixou um risco ali em barricas, ele não terminou. Que engraçado isso, gente. Vocês vão continuar antes que pare, pior ainda. Vamos torcer que dê certo. Deixa eu ver se eu passar um slide, se ele passa. Uhum. Deixa eu ver se ele caiu a internet do computador. Que engraçado, porque parece que. Não, olha só, vocês já acho que vocês já estão vendo e o meu celular travou. Que engraçado. A imagem que eu recebo. Que loucura, gente. Meu Deus, hoje tá realmente difícil, mas vamos lá. Só me confirmem depois, quando eu passar o slide, só me confirmem que o slide passou, tá? Mas já pergunto para vocês. Mas veja uma coisa. Um whisky americano, seja ele de que categoria for, no mínimo 40% de álcool. Para ele ser de cereal A, B ou C, ele tem que ter no mínimo 51% desse cereal. Tem que sair a 80% do destilador e ser conservado a 62,5%. O que é o dado mais importante aqui para a gente? Que ele tem que passar em barricas novas e torradas, tá? Agora meu celular fez a setinha, graças a Deus. O que é a barrica? O que é essa barrica torrada? Ela é carbonizada por dentro, ela fica como um carvãozinho, tá? Ah, por que tem que ser exatamente torrada? Ela tem que ser queimada por dentro, além de tostada, como toda barrica é de algum grau ou outro tostada. Por que será que tem que ser tostada? Quem visita produtores de cachaça aqui por Luiz Alves, Antônio Carlos, você já ouviu falar que eles gostam das barricas torradas, queimadinhas por dentro com carvãozinho? Bom, isso basicamente é bom para. Não é nem por causa do tostado, não, tá? De passar tostado. É porque o carvão, lembra quando a gente passa mal, por que pareça uma coisa tem relação com a outra. Lembra que às vezes, quando a gente está ruim do estômago, depende do que for, o médico ou farmacêutico recomenda tomar carvão, né? Carvão não é o carvão da churrasqueira lá comer, né? Não é isso. Carvão ativado. Basicamente, o carvão é um adsorvente. O carvão acaba sequestrando algumas moléculas e levando elas consigo. E aí, basicamente, o carvão tem esse potencial de fazer isso para alguns aromas desagradáveis do uísque. E para a lógica americana, essa característica é muito importante. Portanto, as barricas têm que ser torradinhas mesmo por dentro, tá?
E é basicamente por isso que o pessoal da cachaça aqui, que usa as barricas torradinhas por dentro, prefere as barricas torradinhas. Eles mesmos dizem, porque a cachaça sai melhor dali. Claro, acaba limpando alguns aromas que não são agradáveis. Que tem alguns exemplos de whiskies, mas o que eu queria efetivamente passar para vocês, não deem bola para essa categoria, tá? Especificamente o corn whisky para eles tem que ter 80% de milho, barricas usadas e não torradas. Veja só, essa categoria corn whisky não leva as barricas torradas. Mas o que que importa para gente? O que que importa para gente? Bourbon, tá? E mais ainda, um straight bourbon. O que que é um bourbon? É um whisky. Eu só ponho o corn ali para vocês não fazerem confusão, porque o que eles chamam de corn tem que ter 80% de milho em barrica usada e não torrada. Isso é uma exceção. Mas um bourbon é igualzinho aquilo que a gente estava conversando lá atrás, que tem que ser destilado, sai do destilador 80%, tem que ser mantido a 62,5%, tem que usar barricas torradas, tá? Novas e torradas. E americanas, tá? O que ele tem? 51% de milho, no mínimo, e no mínimo 2 anos de envelhecimento em aquelas barricas torradas e, enfim, novas e torradas. O que significa? Que a cada 2 anos, não é bem a cada 2 anos, porque eles não fazem o destilado todo de uma vez só, mas de 2 em 2 anos essas barricas são trocadas, elas não são reaproveitadas. O whisky entrou ali, ficou 2 anos, amanhã, enfim, amanhã não, daqui a 2 anos essa barrica ou pode ser usada no corne, ou provavelmente vai ser vendida aí, até porque não se faz tanto corne whisky assim, vai ser vendida para alguma destilaria ao redor do mundo. Sobretudo para as destilarias irlandesas. As destilarias irlandesas adoram barricas de bourbon e adoram barricas de Jerez. Jerez volta e meia tem que trocar barrica, eles trocam, eles vendem para a Irlanda. Tá, e eu usar uma barrica de bourbon e usar uma barrica de Jerez, dá tudo igual para a característica do destilado ali? De jeito nenhum. Não é por nada que tem uma destilaria que era familiar, hoje é da Diageo, eu acho, que chama-se Bruichladdich, Ladish, que eles faziam o quê? Eles foram os primeiros, que barulheira, eles foram os primeiros que tinham linhas separadas de whisky conforme a barrica que era envelhecida. Para vocês terem claro como faz diferença eu usar uma barrica que tinha vinho tinto, vinho branco, vinho licoroso ou bourbon. Tá? A própria Johnny Walker lançou uma série aí que era, como é que é? Cask Finished, eu acho, né? Finalizada em barrica, que era o quê? Eles finalizavam um uísque, era um uísque qualquer X lá, um blend normal, que eles botavam, ó, esse vai na barrica de tal bebida. E o resultado é surpreendente, tá? Ou no British tu percebia bem isso. O whisky base era o mesmo e eles iam variando a madeira, a origem da madeira. Tinha whiskies absolutamente diferentes. Então, gente, um straight bourbon whisky é um whisky com no mínimo 51% de milho, com envelhecido por 2 anos, no mínimo, em madeira nova, de carvalho americano torrada. E um Tennessee nada mais é do que um straight bourbon do Tennessee. E um Kentucky nada mais é do que um straight bourbon do Kentucky. Tá? Então, todo Kentucky é um Tennessee, não, desculpem, todo Kentucky é um bourbon, nem todo bourbon é um Kentucky, da mesma coisa, da mesma forma um Tennessee. Tá? Entenderam isso? Aqui talvez seja a parte mais complicada dessa primeira parte da aula. Por quê? Porque envolve a gente lembrar das características de cada whisky conforme suas legislações. E tá, mas tem que ficar decorando lei. Nesse caso faz sentido, porque é isso que te passa as obrigações legais e que te faz você ter um whisky com cara de Johnny Walker, que não tem nada a ver com um whisky com cara de Jack Daniels. São whiskies absolutamente distintos, que envelhecem em recipientes diferentes, que são feitos de matéria-prima diferente, porque, enfim, envelhecem em tempos diferentes.
Vê só, por que que será que um bourbon, todo mundo já tomou aí Jack Daniels, por que que será que o Jack Daniels tem menos tempo de madeira e tem tanta característica de madeira, mais do que qualquer um desses whiskies escoceses, que ficam 3 anos em madeira? Cadeira de balanço aqui. Exato, porque a madeira é nova, porque a madeira é nova. Aí faz sentido que o bourbon tenha menos tempo e tenha muito mais características de madeira, tá? E aí tá porque que a gente falou lá no começo dessa parte do assunto sobre como que o tamanho, a forma e a quantidade de usos da madeira fazem diferença. Tem uma outra coisa só que eu queria falar antes de passar adiante. Aqui nos whiskies escoceses, é bem comum que eles usem a cevada defumada, tá? O malte defumado, com trufa, não é trufa, não é aquele chocolate, nem aquele fungo lá que tem, que é caro. Trufa é um carvãozinho que se forma ali de origem orgânica que eles queimam para que tem lá nos solos da região, que é bem úmida, inclusive. Eles queimam para os o malte base e esse aroma vai para o destilado, tá? E aí é bem engraçado porque é muito típico do whisky escocês essa característica de defumado, tá? Diferente do que é um whisky americano que não tem tanta característica de defumação. O próprio irlandês não tem característica de defumação. Então de certa forma, um diferencial do whisky escocês. Entendido, gente, até aqui? Se você saber Super. dessas 3 categorias que vocês precisam saber, tá? Dessas diferenças básicas, onde envelhece, por quanto tempo, qual é a matéria-prima base, ou quais são, né? E isso certamente eu vou perguntar para vocês em avaliação. Já, só uma, só uma clareza. Isso é uma clareza. Isso faz muita diferença para vocês conseguirem explicar esses whiskies no balcão mesmo, tá? Para eu conseguir dizer por que que um bourbon tem muito mais característica de madeira do que um whisky escocês. Por mais envelhecido que seja, inclusive, de vez em quando. Outra coisa que eu queria falar, deixa eu voltar aqui no Scott. Vocês, quanto tempo tem? Deixa eu passei da garrafa que eu queria. Cadê? Não, tá aqui ainda. Quanto tempo de envelhecimento tem um Red Label, que é um blended Scotch Whisky? Sem, né, vejam que esse aqui, ó, esse é um whisky de 15 anos. Tá aqui declarado. Esse é o Blue Label, é 21, se eu não estou enganado, não tenho certeza. Quanto tempo tem o Red Label? Quanto tempo tem o Ballantines? Aí é que tá, tem um erro tremendo de se dizer, eu não sei de onde é que se tirou isso aqui, que o whisky sem safra declarada, sem idade declarada, são whiskies com 8 anos. Não sei de onde tirar isso, não são, tá? E provavelmente, eu não sei quantos anos são, eu sei que eles têm no mínimo 3. Não devem ter 12, porque senão eles teriam sido chamados de 12 anos. O fato é, não existe essa história que o whisky de base tem 8 anos de envelhecimento. Não sei de onde inventaram isso. Só para vocês não repetirem esse erro que as pessoas fazem aí. Provavelmente eles devem estar muito próximos dos 3 anos. Afinal de contas, antes vai para o mercado, antes vende. Não faz sentido num whisky que isso não importa, tá? Deixar mais tempo se só com 3 tu já está dentro da lei. E provavelmente seja mais interessante para mercados menos tradicionais, que as pessoas não gostam, é que nem Nobles, as pessoas não gostam de whisky com muito gosto. Bem rapidamente, para a gente tentar fechar essa primeira parte da aula, eu quero ver se eu termino os destilados antes, talvez estique um pouquinho. Tequila, tá? O que importa da tequila? Que ela é feita de agave.
tá? Destilado de agave. O que que é agave? Parece uns abacaxis imensos, que é meio que uma palma, sei lá o que que é aquilo, que eles arrancam as folhas e eles cozinham esses abacaxis. Eu deixei um vídeo de indicação para vocês, se quiserem ver ali, fala mais ou menos como é. São uns abacaxis enormes, que eles chamam de cabeça da pinha, né? Eles chamam tudo de pinha, efetivamente. Eles cortam esses abacaxis, e põe como se fosse num panelão de pressão, tá? E aí esse abacaxi que não tem muito açúcar acaba transformando os seus açúcares em açúcar, né, que a gente precisa, glicose, que é o que a gente precisa para fermentar. Aí eles fazem o caldo disso aí, e fermentam e destilam, tá? É basicamente isso que é a tequila. O que que a gente tem que ter cuidado? Que no México, a primeira coisa é que tequila é uma denominação de origem, tá? Ou seja, bebidas que não venham do México, e não só do México, da denominação de origem, que é Jalisco, é o estado do México, e nem é todo Jalisco, é uma parte, e tem umas partezinhas que não estão no estado de Jalisco, que também fazem parte da denominação. Isso aqui é um I, tá? Eu tentei escrever um I, não consegui. E muito em breve a gente deverá parar de chamar com as bebidas de agave de outros lugares de tequila, tá? Assim eu aposto. Até porque a gente trocou isso, basicamente negociou para pararem de chamar a cachaça fora do Brasil de cachaça, tá? A menos que venha do Brasil. Então, além de ser uma denominação de origem, ou seja, não é todo o México que faz tequila, é uma parte, né? Também lá se fala que é o agave azul, tá? Não é o agave qualquer. A feita de outro agave não é tequila, pode ser mezcal. Ah, e aquelas tequilas com a larvinha, não pode. Tequila não pode ter larva. Aquilo é mezcal também, tá? Então, tenham em mente que no México, tequila é uma denominação de origem, só deve ser feita de agave azul, e que ah, outras coisas diferentes disso são mezcal. A nossa lei, isso deverá mudar alguma vez, diz que a gente pode adicionar álcool de outras origens, perdão, nesse álcool de agave. Pode ser adoçada, tá? De 6 a 30 gramas por litro, ela é chamada de adoçada. E ela pode ser envelhecida. Aqui tem alguns exemplos. Não confundam uma coisa com a outra, tá? Não confundam tequila com tequila. Tequila é aquela mais ancestral do Brasil. Aí, antes de ter cachaça, os índios já sabiam fazer alguma coisa de bebidas. Desde o cauim, que era aquele fermentado de mandioca cuspida, até a tiquira, que era o cauim destilado. Mas e por que que eles ficavam mastigando mandioca e cuspindo, que era uma porquice tremenda aquilo? Já pensou? Devia sair uma espuma, devia ser uma nojeira aquilo, assim. Por que será? Eles sabiam dizer que era para poder fermentar, tá? Não sabiam por quê, mas eles sabiam que a gente mastigar é diferente de a gente deixar, de fazer uma pasta da mandioca sem mastigar. Basicamente por quê? Porque elas têm proteínas na saliva que quebravam, exatamente, que quebravam o amido, tá? E aí a gente conseguia, e aí conseguiam fermentar. É isso aí mesmo. Ah, mas o que a gente precisa saber da tiquira é isso, tá? Tiquira é um destilado de mandioca, tá? É um destilado de mandioca. O que mais que eu queria dizer para vocês? Não, é isso. Outra coisa. Aí, aqui tem uns exemplos. Vocês já viram essas azuisinhas aqui? Eu tenho medo de tomar esses negócios. Aí deve ser cheio de cobre, cheio de qualquer coisa assim. Teve uma certa, que eu vou te dizer, um certo revival da Tiquira, tá? Virou um negócio meio cult.
e típico do Brasil. Então vocês vão ver que essa guajá tem, por exemplo, uma tiqueira mais bonita. Essa Timbotiba é bem boa, só não tenho visto tanto por aqui, e tem uma garrafa feia. Mas no geral, no Maranhão se vendia essas tiqueiras esquisitas, assim. Tanto que dias, né, no Maranhão. Ah, Sochu, gente. Vou passar. Tiqueira é importante vocês saberem que é de mandioca. Sochu não tem muito na nossa realidade. Só é importante vocês saberem que é um destilado de arroz, tá? Podendo ter alguma outra coisa, aí, tubérculo, cereal. E é bem interessante que o destilado, ele tem um limite superior baixíssimo e o limite inferior relativamente baixo também. Então ele está muito próximo, quase que, se for ver assim, um soju de 15% está rivalizando com um saquê de 15%. Um de 35 está abaixo tá no nível de uma Bond. Tá? Mas o que é importante vocês verem é saber que ele é feito, que é um destilado de arroz, tá? Não se encontra muito na nossa realidade. Aqui tem, para vocês terem ideia, vejam que isso aí pode ser importante em lugares em que a gente não entende a escrita deles. Quer dizer, se alguém entende, me diz o que está escrito que eu não entendo. Araque, gente, também, tá? Vou passar um pouco reto. Isso aqui, para quem lembra desse aqui, será da Jorge Albert, uma vinícola do Rio Grande do Sul, produzia esse destilado. Nada mais é do que um destilado base, seja do que for, não tem distinção, adicionado de algumas ervas, sobretudo de aníses. Dava um cheiro infernal de anis e fazia com que, se tu adicionasse água, ficasse branco assim. Aí o pessoal chamava de leite de camelo. Então saibam que araque é isso, um destilado base adicionado de ervas aromáticas. Tá? Aquavit, gente, é a mesma coisa. Aliás, muito pior do que araque. Porque aquavit a araque a gente até tem no Brasil, aquavit não tem, tá? Saibam que isso existe, isso é bem importante em alguns lugares. Para a gente não interessa. Ele é um destilado com sementes de alcarávia. Que desgraça é alcarávia? Comino. Olha, pode ser muito importante em outros lugares. Aqui para a gente não tem muito. Ele é nórdico, então isso é bem típico para eles, para a gente não é. A mesma coisa é o tal do corne. Não confundam com o whisky corne, aquele dos Estados Unidos. Mas essa bebida em algum momento foi importante no Brasil, tá? Podem ver que esse rótulo é do Brasil. Mas é basicamente um cereal, desculpa, um cereado de destilados, eu ia dizer, um destilado de cereais que tu pode adicionar substâncias vegetais. Só que vejam que isso pode ser importante em outros países, né? Vejam o tamanho da caixa d'água, não sei se era caixa d'água ou se era um tanque mesmo. Isso eu nem lembro que país é. Aqui pra gente não interessa. Só saibam que existe e não confundam com o córten dos Estados Unidos, que também não nos interessa tanto assim. E agora sim, para a gente fechar, duas partes um pouco difíceis. Eu devia ter mexido nesse slide, essas letrinhas estão horrivelmente pequenas. Não sei por que eu fiz assim. Mas, em todo caso, o que é tal do conhaque? Eu diria que a primeira coisa, conhaque é uma denominação de origem, tá? Segundo lá, a forma francesa é uma apelação d'origine contrôlée, né? É uma denominação de origem. Então, a palavra conhaque em si, nós não deveríamos usar. Seja ela traduzida, vamos dizer assim, para o português, seja ela na grafia original. Porque, afinal de contas, da mesma forma como a gente não fala New York em português, a gente fala Nova York, quando a gente tem conhaque com QU, evidentemente a gente está querendo falar desse aqui, né? Mas, corretamente, nós não deveríamos usar essa palavra. Eu acredito que algum dia a legislação brasileira vai tirar ela da, da, da- de categorias que a gente pode ter de bebidas, tá?
E aí vai ficar apenas brand. Só que brand é uma palavra engraçada também, porque, de um modo geral, brand quer dizer aguardente, tá? Mas, parecido com o que é malte, que se eu não disser do que é de cevada, se eu não disser que é brand de alguma coisa, eu entendo que é de vinho, tá? Que é o conhaque fora da região de conhaque. Então, o que que nos importa do brand? Que ele é uma bebida, que é uma bebida de vinho, tá? De vinho, que tem que ser envelhecido em madeira por no mínimo meio ano, em recipiente máximo de 600 litros. Não precisa lembrar desses detalhes, mas claramente é uma bebida de vinho que tem que ser envelhecida em madeira, tá? Inclusive a madeira não precisa ser obrigatoriamente carvalho, segundo a própria lei diz. São de que estão sendo a lei. Ah, Se eu tiver diferentes lotes e misturar, eu faço a idade e a média ponderada, tá? Então, se eu tiver metade, 50% de 10 anos, 50% de 5 anos, isso aí seria um blend de 7,5 anos. É claro que não ia arredondar esses 5, né? Mas é assim que se dá a idade do blend, segundo a legislação brasileira. Tá? E a nossa lei diz que a gente pode classificar por tipo segundo o envelhecimento. Basicamente por quê? Porque lá em Conhaque a gente tem lá o Velho Superior, Old Pale Ale, tem o Extra Old, que é o XO, tem o Fino, que é o conhaque de pouquinho tempo, que eu não lembro quanto tempo é de envelhecimento. Se nós seguirmos o que eles fazem, a gente pode usar essas categorias. Por isso que tem alguns conhaques ou brands brasileiros que usam essas categorias. Aqui, inclusive, tem a amostra de alguns, né? Esse da Aurora, como o velho Superior Old Pale Ale, Old Pale Ale, olha só que bobagem que eu falei. Esse Macieira é português, esse Brand Valduga é brasileiro, esse Miolo é brasileiro também. O que que tem que ficar de brand, gente? Destilado de vinho, obrigatoriamente envelhecido em madeira, tá? Destilado de vinho, volto a repetir, destilado de vinho. E pela quarta vez, destilado de vinho, tá? Não é destilado de bagaço. Não, poucas vinícolas produzem brand, porque tem que ter um destilador, né? Ah, algumas tantas até têm suas marcas, mas elas mandam fazer nas que produzem, porque ter um aparelho de destilação para destilar meia dúzia de vinho para ter seu próprio brand não vale a pena. Tá? Quase, na verdade, é meia dúzia que faz. Na história antiga do Brasil, as grandes duas destiladoras de vinho eram Dreher e Salton. E Dreher é uma vinícola. Hoje não mais, mas era uma vinícola. E era um conhaque de vinho. Fino, bom, decente. Só que, como é que eu vou dizer? As necessidades comerciais avançaram e virou mais que a esculhambação que é. Hoje o Dreher é uma coisa difícil de tomar. E é o conhaque de gengibre, que não tem nada a ver com conhaque ou brand de vinho, tá? Portanto, brand é a mesma coisa que o conhaque fora de conhaque, feito de vinho necessariamente envelhecido. Grapa, ela pode ser chamada de grapa, de graspa ou de bagaceira. Ela chama bagaceira porque ela é feita do quê? Do bagaço. Portanto, não confundam a matéria-prima da grapa é o bagaço. Provavelmente de uva tinta, por quê? Porque a uva tinta já fermenta com o líquido. Então ela já está com álcool ali. Se for de uva branca, socar um bagaço de uva branca para fazer fermentar, para torcer que aquilo não desvie, não faça aromas ruins e tudo mais, é muito difícil. É muito boa a grapa branca, mas é mais rara, basicamente por isso. É muito mais fácil tu pegar um bagaço já fermentado de vinho tinto e destilar. Que é mais ou menos o que vocês estão vendo aí em introdução ao sommelier nessa altura. Né? Que a gente vê que a gente faz no vinho branco, basicamente separa ele da casca, no vinho tinto fermenta junto. Por isso que é muito mais fácil pegar esse bagaço que já foi fermentado do vinho tinto e destilar. Uh, Tem um único detalhe que eu queria que vocês soubessem da grapa, que é permitido que a gente pegue um álcool base, por exemplo, de vinho, seja o que for,
ou mesmo um álcool de bagaço que seja mais neutro, para que a gente possa diminuir o teor de congêneres. Basicamente, por quê? Porque a grapa tem um teor violento de congêneres. Eu insisto em falar isso, e lá no começo eu comentei, não é por nada que a gente toma e fica com calor, não é por nada que ela tem um aroma muito intenso, muito típico, por causa disso, pelo tanto de congêneres que tem. Grapa, portanto, é o destilado de bagaço de uva. Até pode levar borra de vinho, mas isso eu acho que é irrelevante para vocês, tá? É um destilado de bagaço de vinho, de uva. Necessariamente fermentado, né? Porque senão você não teria não sairia álcool do que não é fermentado. Tem algumas grapas brancas, não envelhecidas. Isso é uma grapa de uva branca. Além de ela não ser envelhecida, ela é de uva branca. E essa aqui eu acho que era de Chardonnay. Era bem gostosa, bem aromática. E aqui é uma grapa envelhecida. E por fim, o pisco, gente, que a nossa lei define como um destilado de mosto fermentado de uvas aromáticas. Por que não é destilado de vinho aromático? Qual que é a diferença? Basicamente, porque o espírito da lei é que a gente faça um vinho, produza, fermente um vinho de uva aromática, como Moscato, Gewürztraminer, Malvasia, e destile ele na sequência, que ele não seja um vinho armazenado e que a gente vai lá e destile. Por isso que ele acaba dizendo que é um destilado de mosto fermentado de uvas aromáticas, e não um destilado de vinho aromático. Tá? Mas o que é importante que vocês lembrem, bem isso, que eu fiz com o destilado de uvas aromáticas, fermentado de uvas aromáticas. E é importante a gente dizer, isso é uma coisa do Brasil, tá? Desculpem. Isso é uma definição do Brasil e que é parecida com a definição do Chile. No Chile é a mesma coisa, que é um destilado de uvas aromáticas. E no Chile pode ser envelhecido. Esses todos são chilenos, tá? São que esses dois aqui não são envelhecidos, esses dois são. No Chile tem duas coisas interessantes. Ele pode envelhecer e ele pode ter diferentes graduações alcoólicas. E quanto mais baixa a graduação, mais barato é e mais fraco ele é. E quanto mais envelhecido, evidentemente, mais caro ele é. Só que isso aí vai frontalmente contra o que faz o Peru, que aparentemente não, com boas evidências históricas foi onde apareceu o pisco, tá? Tem várias polêmicas, até porque a região que faz pisco no Chile está muito próxima da região que faz pisco no Peru, é o norte do Chile e sul do Peru. Teve disputas territoriais aí, então teve pedaços que eram do Chile que hoje são do Peru, ou o contrário, inclusive, teve pedaços do Peru que hoje são do Chile. E aí tem essa dúvida de onde surgiu o pisco, mas é claramente do Peru. Tá? Eu tive lá, tem um material que eu deixei para vocês ali, uns slides e um vídeo, e é, é um negócio extremamente artesanal até hoje, das empresas pequenas, tem empresas grandes, evidentemente, que fazem, tipo essa Vargas, a própria Rotondo, que é, como é que chama esses caras lá? Não lembro o nome da vinícola. Tem grandes vinícolas, tem vinícolas pequenininhas. Eu tive nessa aqui, por exemplo, nem vinícola quase que nem vinícola é, né? Eles têm como se fosse um galpãozinho. Inclusive, eles fermentam meio que coletivamente, tem estruturas que eles usam coletivamente. E tem um destilador coletivo também, e cada um recolhe o seu. Só que vejam que nem, não são envelhecidos, tá? Na lógica do Peru, pisco não é envelhecido. E pisco pode ser varietal. Aqui Quebranta é uma variedade, Albi é outra, Torontel é outra, Molhar é outra. Itália não é essa uva Itália nossa, mas é uma uva branca aromática que eles têm lá. Mas isso, o que que tem de diferente? Além de eles poderem diferenciar o pisco pela variedade, tem um que eles misturam as uvas, que é o que eles chamam de atiolado. Atiolado é o que não tem a variedade definida. E tem outra coisa interessante. Eles têm um negócio que eles chamam de mosto verde. Pisco mosto verde, aqui também, ó. O que que é isso? É um mosto que não terminou de fermentar. E aí, com isso, eles extraem proporcionalmente menos álcool para uma quantidade grande de compostos aromáticos outros. E fica muito gostoso, muito aromático, muito fresco.
tá? Essas são grandes diferenças que tem do Peru para o Chile e, consequentemente, do Peru para o Brasil, tá? No Peru, o pisco pode ser varietal ou é o acholado, que é uma mistura. Tem uva branca e uva tinta. Eles não consideram que é um destilado de uvas aromáticas, embora todas elas sejam boas de aroma. Eles consideram que tem uvas mais aromáticas e menos aromáticas. As tintas, por exemplo, eles entendem que são menos aromáticas. É não envelhecido. E é uma delícia, inclusive. É um dos poucos destilados não envelhecidos que é deliciosíssimo de tomar. Tem algum tempo que eu não tomo pisco peruano. Lá na escola tem esse capel aqui, que é bem inferior. Mas pisco peruano tem tempo que eu não tomo. Tô com saudade, inclusive. Mas basicamente tem que ir lá para tomar os bons. E com isto, a gente encerra esta parte de destilados, tá? Só queria reforçar aqui para vocês, voltar um pouquinho, brand, destilado de vinho. Destilado de vinho obrigatoriamente envelhecido, tá? É o conhaque fora de conhaque. Grapa, destilado de bagaço. Pisco, destilado de uvas aromáticas fermentadas, tá? Segundo a nossa lei, a gente sabe que o Peru não entende bem que toda uva deles é aromática. No Brasil pode ser, nada impede que ele seja envelhecido. Não tem obrigação, mas pode. Mas o que mais chama atenção é que o pisco chileno, por exemplo, é envelhecido, o peruano não é. O peruano é fresco, branco, bem aromático, uma bebida bem, um dos poucos destilados mais refrescantes mesmo. Perguntas, gente? Seriam quais? Tem lá na introdução à sommelieria eu comento alguma coisa. Não sei se vocês lembram. Quem lembra aí me ajuda. Muito feliz, assim, quando ninguém lembra. Moscato, malvasia e por aí vai. Não tem definição de qual que tem que ser, tá? Mas são aquelas uvas que têm mais aromas do que um Chardonnay, por exemplo, que não é tão aromático assim. São uvas bem perfumadas. Para quem toma espumante moscatel, tem ali um exemplo de uma uva aromática. Para quem toma Torrontés da Argentina, tem exemplo de uma uva aromática, tá? Essas são uvas aromáticas. São uvas que naturalmente têm mais aromas na sua constituição. Quebrando a minha cadeira aqui, daqui a pouco eu vou parar no chão. Tá passando uns estalos estranhos aqui. Gente, 16. Vamos dar 10 minutos de intervalo hoje. Eu realmente preciso ir um pouquinho mais cedo para o campus para preparar uma aula prática lá, que vai ser a primeira. A primeira sempre é mais confusa. Pode ser? 16h15, a gente está de volta então, tá? Até daqui a pouquinho.